TV Artilheiro. Vojvoda e o atacante Thiago Galhardo, que fez o primeiro gol na goleada de 4-0. Eu vou fazer a primeira pergunta. Boa noite a todos. A pergunta é para o treinador, é para o jogador Thiago Galhardo, ou pode ser para os dois. Vou fazer a pergunta ao Thiago Galhardo. O gol saiu. Quis o destino, Thiago Galhardo, no finalzinho do primeiro tempo. Sair com a vitória na etapa primeira é importante. E foi para a vitória de goleada 4-0. Parabéns, Thiago Galhardo. Boa noite. Boa noite, obrigado. Claro que é importante o gol, né? Independentemente do minuto, quanto antes a gente conseguisse fazer o gol, acho que daria mais tranquilidade para a gente fazer o que a gente vinha fazendo desde o primeiro minuto muito bem, pressão pós-perda, trabalhando a bola de um lado ao outro. Foi treinado isso durante a semana, eu sempre elogio ele porque ele faz toda uma tática para poder visar o jogo. E hoje nós tivemos uma supremacia muito grande, muito diferente do jogo de lá, onde nós criamos muitas oportunidades. Eu acho que eu nunca tive tanta oportunidade num jogo como eu tive hoje, estou falando há 15 anos de carreira, e acabei sendo não tanto efetivo, fazendo um gol só. Mas eu acho que esse gol é tão importante quanto os outros, porque abre e acaba tendo que expor eles, e nosso jogo no contra-ataque é muito bom. Entra quem está descansado e tem a qualidade para sustentar ou até elevar o nível. Boa noite, Vojvoda, boa noite, Thiago Galhardo, parabéns aí pela fase, Thiago Galhardo e Vojvoda também, né? Mais de 52 mil pessoas, e essa vitória, não só uma vitória, mas uma goleada. Você esperava por isso, foi difícil, aos poucos o Fortaleza foi acrescentando o marcador, tanto para o Vojvoda como para o Thiago Galhardo. Parabéns pela fase do Thiago Galhardo do Fortaleza. Bem, também foi uma boa partida desde o início hasta o fim. Jogadores o respondieron a que necesitaba o time, ¿sí? Eu falei com eles durante toda a semana, mas trabalhamos na semana, mas mais importante é o que eles podem fazer o dia de jogo. O dia de jogo eles manejaron bien la presión que necesitaba todo torcedor quería, o todo clube quería, Fortaleza tem que pasar, y eso es ansiedade. Então o time muitas vezes no sabemos cómo puede responder, y hoy respondió como debe responder un time de jugadores profesionales, un time grande, y esto tenemos que continuar deste jeito. Boa noite, Priscila Moreira do Razão Tricolor. Galhardo, domingo já tem clássico e quarta-feira já tem Libertadores, né? O calendário agora vai ficar mais apertado, mas era a intenção. Eu queria saber como é que vocês vão se preparar e se reorganizar para os próximos confrontos. Olha, o calendário brasileiro é assim, né? Eu acho que a gente entra no segundo mês de jogos já, não tem nem 2 meses aí de jogos, temos que 45 dias, imagino. E já entramos num mês super importante, né? Com a pré-Libertadores, com clássico, com decisão de semifinal, possível final de Cearense, depois de Copa do Nordeste. É o calendário brasileiro e a gente está acostumado, não temos que ter desculpa nenhuma, é se preparar para isso. A cada 3 dias a gente joga, tem viagem no meio e acho que nós estamos preparados. O professor está aqui, ele sabe lidar muito bem, manejar muito bem o nosso elenco. Isso é muito legal, porque independentemente de quem começa jogando, de quem entra, tem conseguido. Hoje foram 2 gols do Gato, assistência e gol do Guilherme, assistência do Dudu. Isso mostra a força. E o mais legal é que nós, de fora, entendemos. Eu quero jogar os 90 minutos, é óbvio, eu vou querer sempre estar dentro de campo, ter a oportunidade, mas a gente tem que entender que quem vem de fora, ou quem entra, quem começa, está sempre também muito bem preparado e treinado pelo professor. Vojvoda, boa noite, parabéns aí por mais uma conquista, essa a nível internacional. O primeiro tempo foi avassalador, só deu Fortaleza. Já no segundo, o Fortaleza foi estratégia sua, segurar um pouco mais atrás para tentar mais um contra-ataque, ou aconteceu por acontecer o Fortaleza ficar mais recuado? No, acontece eso, o jogo estaba controlado, uno puede controlar o jogo a través de o pose de bola y criando situación de gol, mas muchas veces o puede controlar o jogo fechando espacios, fechando líneas de pase, compactando time y aproveitando espacio. Entonces conseguimos un gol muy importante de Thiago en el primer tiempo, en un minuto importante, mas tivemos muitos remates a trave, muitas opções, e ao segundo tempo é lógico, não? Tivemos mais espaço, com o tempo já correndo, tivemos os jogadores que aproveitaram isso de bom jeito. Boa noite, Vojvoda, boa noite, Galhardo, parabéns pela classificação.
antes do Cerro Porteño tem um clássico na frente. Até que ponto esse clássico pode ajudar ou atrapalhar na preparação para um jogo tão decisivo como vai ser esse contra o Cerro? No, es una partida importante para nosotros, que todos los jugadores quieren jugar. Es una partida que sabemos o significado de la partida, y más en nuestra cabeza tiene que estar en el próximo domingo, en el clásico. ¿Sí? Sabemos que nos gusta jugar o Copa Libertadores, las noches de copas tienen algo especial, más o clásico también. Entonces, tengo un buen elenco, como faló Thiago recién, y todos van a estar disponibles para el próximo domingo. Boa noite, Galhardo. Boa noite, Voivoda. Mário Kempis, do blog do Kempis. Galhardo, você poderia falar um pouco sobre o gramado? Como é que está, se vocês gostaram e tudo isso? E eu quero que você falasse sobre a presença do público, 52 mil torcedores. O que é que você achou? O que é que você gostou da torcida? Professor, a minha pergunta é sobre a função tática do time, a disponibilidade tática. Diferente lá do Maldonado, né? Você jogou com 2 volantes de ofício, né? O Caio e o Hércules. Queria que você pudesse me dizer qual é a função real do Caio, porque ele parece ser aquele jogador típico mesmo, moderno, né? É um cara que começa lá atrás, às vezes faz um terceiro zagueiro, passa pelo volante, e chega às vezes até o ataque. Se você pudesse falar um pouco dele. Obrigado. Vamos primeiro do gramado. Olha, primeiro da torcida, né? Hoje eu vivenciei, eu acho que o momento mais marcante assim da minha carreira, que foi o hino nacional com 52 mil pessoas cantando. Eu me arrepiei ali e até faço jus a que todos os clubes, eu acho que do Brasil, a gente sabe o país que nós vivemos, os problemas que tem, mas aqui também tem muita coisa boa. E o futebol é uma coisa mágica para nós, né? Eu acho que o povo brasileiro cresce e é apaixonado pelo futebol e essas noites que são mágicas. Então, não sei se para todos os campeonatos, mas eu acho que para essa Copa Libertadores, eu acho que todos poderiam fazer dessa forma, porque para nós jogadores ali foi uma coisa espetacular, ver a questão dos celulares ligados, a questão do público cantando e nós cantando ali de dentro. Já entra de uma forma diferente. Sobre o gramado, nós treinamos de um jeito e foi nos apresentado hoje para o jogo de uma outra forma, um pouco mais baixo. Tem muita areia ainda. É um lugar onde nós nos sentimos muito bem diante do nosso torcedor, mas eu acho que pelo tempo que teve para poder se preparar, poderia ter se preparado melhor. Nos falaram que em 30 dias vão entregar da forma como a gente espera e deseja. Torço para que isso aconteça. Não é uma reclamação, uma constatação. E dizer que, claro, você faz 4-0 num gramado desse, vai reclamar como? Não tem como, pela forma como nós jogamos e tudo. Mas eu acho que pode melhorar para que possa ter menos areia, que a bola possa rolar e não quicar tanto como tem acontecido. Talvez se não chovesse, eu acho que a gente poderia ser um pouco prejudicado na forma como a gente pensa de jogar e trabalha para jogar. En cuanto ao sistema táctico y en cuanto a preguntas sobre Caio, o time se adapta a características de jugadores. En cuanto a él es un jugador que necesita contacto con bola. Hoy estaba planeado una salida de 3 muchas veces porque él nos da boa salida tanto por un lado por pelo otro. Entonces no podíamos formar esa línea de 3 con bola. Mas con el partido de Maldonado preferí jugar con doble volanchi. Son partidos de Copa. Falé también con Thiago después de jogo. Esos partidos de Copa fora son diferentes, son partidas con mucha briga, entonces necesitábamos ser inteligente durante 180 minutos y no solamente 90 minutos. Entonces yo que los jugadores son inteligentes, responden a lo que o partidas necesitan. ¿Sí? Estoy yo conforme con eso. Boa noite, Voivoda. Boa noite, Galhardo. Parabéns pela classificação. Minha pergunta vai para os dois, mas eu queria especificamente do Galhardo. Né? Depois de um jogo de ida, um 0-0, né, que o Fortaleza teve um pouquinho de dificuldade, qual foi a emoção que você sentiu de já fazer o primeiro gol, né, casa cheia? Eu queria que você descrevesse um pouquinho essa sensação. E do Voivoda também, que na coletiva contra do Náutico, né, na semana passada, tinha falado, né, sobre a importância de estar em casa depois, essa questão mais sentimental mesmo, de ter tantas vozes ecoando nesse jogo de hoje. Olha, no jogo de lá, todo mundo questionou muita coisa, né? E a gente até conversou, eu falei para ele, professor, é Libertadores. Os jogos fora não é como a gente como é em casa. A gente vai jogar mais, a gente vai ter o público ao nosso favor, a gente vai ter mais posse de bola, vai criar mais oportunidade. E não é só a questão, tem a questão mental, tem a questão tática, tudo muda. Eles jogaram lá de um jeito e vieram aqui nos respeitando com uma linha de 5. E a gente estava preparado para o que viesse. E, na verdade, você treina de um jeito, acaba mudando e a gente está preparado, independentemente de quem começa.
E, obviamente, que a gente sonha, né, com essas competições grandes, de poder estar com a casa cheia, e quando você chega para o hino, você é surpreendido positivamente. E eu falei antes do jogo para os jogadores, eu acho que não começou hoje a nossa pré-Libertadores, começou no retorno do ano passado, quando a gente fez aquela linda campanha, que conseguimos essa vaga, e a gente só está concretizando ainda algo do ano passado. Então, para a gente poder aproveitar, desfrutar disso, porque eles estavam junto com nós lá atrás, quando a gente vivia um momento onde ninguém acreditava que a gente sairia do rebaixamento, que muito menos poderia chegar a uma pré-Libertadores. E acho que hoje a gente já garante uma competição internacional, mas todos nós aqui sabemos e trabalhamos e conversamos nos bastidores para que a gente possa estar na Libertadores. O mismo oyente sabe que o Fortaleza creció mucho y va a continuar creciendo. Somos un time que queremos brigar por todo. Tenemos elenco para eso. Estamos trabajando todo club para eso. Y o torcedor o comprende, apoya y necesitamos de él. Necesitamos este Castelao cheio como está. Necesitamos en cada partido de él de ese jeito. Nos vamos a responder como tenemos que responder dentro de campo, siendo profesionales, haciendo nuestro trabajo, porque sabemos que vamos a ter muitos torcedores apoiando a gente. Boa noite, Voivoda. Boa noite, Galhardo. Lucas, o show do Portal 1918. Primeiramente, parabéns pela classificação. Voivoda, o time hoje foi muito intenso, produtivo, amassou o adversário e fez uma grande partida. Visando os próximos confrontos, com pouquíssimo tempo de trabalho que você tem, como manter esse nível de atuação? Bom, temos desde o dia 26 de dezembro que estamos trabalhando, mas temos uma base de trabalho, é um processo de todo este trabalho. Jogadores o comprenden, são inteligentes, os jogadores estão muito perto também de lo que necesitamos en cada jogo. Es un calendario, como dijo Thiago, de fútbol brasileño, que ellos mismos conocen mucho, mas somos un time que está siempre con boa predisposición para trabajo. Cuando comienza treino, ellos ya ponen la cabeza no treino, cuando tienen que disfrutar, disfrutan, mas ese fútbol profesional, ten poco tiempo para disfrutar con la familia, mas ellos o disfrutan con su trabajo. Y hay poca gente muchas veces que pueden disfrutar de su trabajo. Y jugadores, en este caso eu también, tenemos esa grande posibilidad de disfrutar con nuestro trabajo. ¿Sí? Muchas veces sufrimos, ¿me entienden? Mas estos momentos también son para disfrutar. Boa noite, Voivoda. Boa noite, Galhardo. Daniel Farias, do Sistema Verdes Mares. Agora vocês têm pela frente o Cerro Porteño, uma equipe de muita tradição, né, no cenário sul-americano. Eu pergunto, obviamente, o foco de vocês até hoje era o Deportivo Maldonado, mas o senhor já analisou o Cerro Porteño, já tem acompanhado de perto? Como é que vai ser a preparação para esse confronto? No, ainda análisis no está, mas hemos olhado, asistido a partidos de ellos, de dos partidos de Copa Libertadores con Curicó, mas nossa cabeça a partir de mañana está en o Clásico y después de o Clásico estará posta en Cerro Porteño. Finalizamos a entrevista coletiva. Obrigado, professor. Muito obrigado, Thiago. Bom descanso. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. TV Artilheiro.